Muito bem. Estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do podcast PPT Não Compila. Hoje eu estou aqui com dois caras que são muito meus parceiros. A gente vai falar de um assunto que particularmente eu gosto muito, tem muito a ver aí com o meu histórico profissional, com a minha vida profissional, como eu comecei a trabalhar na tecnologia. É um assunto que eu gosto bastante. Apresentar esses dois caras que estão na mesa aqui. Um está na mesa presencialmente, o outro está remotamente, mas também está na mesa. Né? Dá para ver aqui. A tecnologia é um negócio fantástico, na verdade, né, Clauber? O cara tá aqui, ó, só falta certeza, né? Faltou só botar tipo a canequinha de chopp do lado do PC que o cara tá ali, ó. aí seria perfeito. Bom, já que eu comecei com o bullying diretamente com o cara, eu tô aqui com um grande parceiro meu, desde os tempos de faculdade, um cara que eu gosto muito, Clauber Stipkovic. Acertei o nome? Tá certinho. Muito bem, o Clauber ele é um profissional de TI aí, de muitos anos, que participou ativamente da comunidade open source da Mozilla. Certo, Clauber? Dá um oi pra galera aí. Fala, galera. Muito obrigado por me convidar aí. Espero que esse seja o primeiro de muitos. Você vai vir aqui tomar o chopp, cara, com a gente ainda. Você não vai escapar, não. Com certeza, com certeza. E aqui na minha frente, um outro grande parceiro meu aí, dessas vidas... Mundo Enterprise, dá pra dizer assim? Dá, né? Dá. Gabs? Aí do Mundo Enterprise. Gabriel Maltarolo. O Gabriel, ele é Senior Account Manager na Red Hat. É, exatamente. Puta nome chique, né, velho? O cara tá até de blazer. Você viu, cara? Aí, olha, viu o PIN? Lá, o PIN. Cara, esse PIN desse chapeuzinho vermelho, a minha maior frustração com a Red Hat é nunca ter ganhado esse chapeuzinho vermelho, velho. O chapéu mesmo? É, porra. Caramba, cara. Se fosse o PIN, os caras já me deram. Tu ia ganhar hoje, mas o chapéu fica difícil. Eu já ganhei até óculos VR da Red Hat, nunca me deram o chapéu, velho. É, o chapéu, o pessoal traz ali uma questão mais ali pro funcionário, trazer a cultura, né? Então, eu ainda vou descobrir um caminho pra gente. Porque é muita gente que comenta do chapéu, ainda mais quando vê na conferência, a gente coloca ele atrás. Eu não tive essa oportunidade ainda, né? Tô engasgado porque a pandemia, eu entrei na pandemia. Verdade, você não fez evento da Red Hat ainda. Ainda não. Só virtual. Só virtual. Pois é, mas tá acabando, mas a gente vai chegar lá. Então, dá um oi aí pra galera, fala um pouquinho do seu trampo, Gabs. Ah, vai ser um prazer, assim. Eu fico muito contente de ser convidado justamente no dia de comentar de open source, né, Wellington? Então, o open source ele vai muito além da comunidade, né? A gente trata muito sobre a organização aberta, né? Como é o dia a dia de alguém que está aberto, assim, a coragem para se colocar sua opinião, colaborar, né? Colaborar não somente onde você é chamado, mas é colaborar no todo, e são valores muito legais. Então, a gente vive isso de fato na Red Hat e cria meios de levar isso para fora. Então, empresas que querem ser mais ágeis, que querem ser mais flexíveis, a gente consegue ajudar nisso. Então, essa é a nossa realidade. Fico muito contente de compartilhar um pouco desse meu dia a dia, né? Um pouco de como é trabalhar nesse lado comercial com open source. Criam-se muitos mitos nesse sentido e a gente vai poder falar. Vai falar disso, cara. Dos fantasmas e dos mitos que envolvem aí o código livre e o open source. Bom, como os dois já anteciparam aqui, a nossa pauta hoje é sobre open source, código livre. Você lembrou bem, Gabriel, a filosofia do código livre, né? Tem toda uma questão de colaboração, uma questão de contribuição com a transformação, né, que é muito bacana do open source. E a gente vai falar também como que isso mudou durante os anos, né? A gente desde lá do começo eu tenho acompanhado muito o mundo de open source. Eu comecei trabalhando com open source desde adolescente e eu acho que o mercado de TI ele aprendeu como ganhar dinheiro com open source. Isso mudou com o tempo, né? Isso teve alguns benefícios, teve alguns problemas aí durante o percurso, mas eu acho que a gente está num nível de maturidade em relação a isso que é muito bom, né? Sim, sim. Se eu pudesse comentar um pouco disso, da evolução de como ganhar dinheiro, né, com open source, a Red Hat ela mostrou muito de como isso é possível, né?
ela postou assim, talvez muito antes do mercado estar nesse imperativo. Se você for olhar todas as tecnologias emergentes, você tem por trás o open source, né? Todas. Se eu não me engano, aqui a gente fala no quente mesmo, mas eu não lembro exatamente qual era o número, mas um dos argumentos que era utilizado, inclusive, a favor do open source, é que eu acho que, eu não sei se era 85% ou 90%, mas dos servidores webs do mundo é Apache, que é open source. Esse é um dado que eu não ouvi, né? Legal que você trazer. Mas... Provavelmente o número está errado, tá? Mas Se você quiser dar um Google aí, Cláudio. Tá na vantagem. Dar uma colada. Mas eu acho que era tipo isso, cara. Tipo, mas de qualquer forma, a maior parte dos servidores do mundo são baseados em open source, seja eles por Linux, seja por Apache, ou uma série outra de ferramentas de desenvolvimento que a gente vai poder comentar aqui durante o episódio, que sustentam todo esse mundo de tecnologia e de transformação digital. Né? Eu tenho uma boa, que é recente, que eu vi. Esse eu não lembro se era 92 exatamente, mas mais de 90% das corporações, das grandes corporações, elas estão trabalhando com open source ativamente. Então, não é... Hoje é um imperativo. Hoje é um imperativo. Não quer dizer que o que vem por aí a gente não sabe, né? Mas a chance de ser algo open source, assim, quem duvida, né? Quem aposta contra que o que vem de inovação aí não vai ser no open source. E aí naquela parte de ganhar grana, hoje a participação da Red Hat, ela tem um compromisso muito grande, né? Chamam de accountability em inglês, um compromisso muito grande com as comunidades. Ela não consome da comunidade, né? Ela chega junto na comunidade, ela investe muito na comunidade. E muitas pessoas que acabam entrando na Red Hat sem ser desse meio da comunidade, elas acabam começando a colaborar. Elas aprendem o que é isso. Isso é um ponto que você vai ter que explicar para a gente aqui, Gabriel. Como que a Red Hat sustenta, ajuda essas comunidades, né? E como que esse código livre, que teoricamente alguém poderia utilizar lá, como que a Red Hat contribui com isso, como que ela monetiza isso e qual a diferença disso no mercado. Mas a gente vai chegar lá. Beleza. Por que esse podcast se chama PPT não compila? Aqui a gente fala o bagulho na real. Então a gente vai falar agora sobre open source na vida real, na prática, né? Existe muito romance e existe muita ideologia envolvida com open source. Aqui a gente vai falar o bagulho na prática, porque aqui a gente fala transformação digital na vida real. E é aqui que a gente vai tratar esse assunto a respeito disso. Bom, eu quero começar essa pauta com vocês, ouvindo de cada um aqui um pouco sobre o histórico de open source, né? Como que cada um de vocês começou a ter contato com esse mundo aí de open source. Eu vou contar um pouquinho sobre como eu tive esse contato, e aí eu queria ouvir de cada um de vocês como que chegou até aí. Muito provavelmente vocês devem ter começado, como eu, tendo contato com Linux, né, que é o sistema open source mais conhecido do mundo. Né? Eu tinha aí... vou denunciar a minha idade agora, hein? Mas faz tempo. Eu não vou lembrar exatamente o ano, mas o primeiro contato que eu tive com o open source foi instalando o Kurumin Linux, cara. Alguém lembra disso? Bom. Kurumin Linux. Lembro que eu usei muito tempo também. E depois eu passei por Conectiva. Eu não lembro se a Conectiva depois foi incorporada pela Red Hat ou se foi para uma outra grande. Mas a Conectiva era uma empresa brasileira que começou a lançar o Linux na época, baseado... Acho que foi uma das primeiras que começou a lançar baseado em KDE, a distribuição. E depois foi incorporada por alguma grande. Não lembro se foi a Red Hat. Mas foi um dos primeiros contatos que eu tive aí. Depois me enveredei lá pro caminho do Slackware e escovando o bit. E aí nunca mais saí do Slackware. Depois de um tempo me rendi aí a facilidade do Ubuntu. Sim. E até hoje estou aqui com o meu bom e velho Ubuntu. Esse é um ponto até legal, porque dá essa impressão, né? A gente às vezes estuda algumas comunidades ligadas a soluções da Red Hat, produtos da Red Hat, e aí você imagina que é aquela comunidade para aquele produto. E não é assim. A gente colabora em muitas comunidades, cria algumas comunidades, administra outras. Então, é até difícil a gente saber a quantidade. Se você botar na seção sistema operacional, hoje,
é uma infinidade e vem chegando coisa nova e eles vão decidindo. É muito sério o trabalho, assim. E quanto mais cresceu a empresa, mais forte a ideia de não perder, né, a sua identidade, vamos assim dizer. Sim, isso é bacana. Clauber, conta aqui para nós, cara, como que você começou a ter contato com esse mundo, como que você se envolveu com a comunidade, qual foi a motivação de você passar a contribuir e como que nasceu isso na tua vida, cara? Conta um pouco pra gente. Bom, eu brinco que eu tive a oportunidade de ver um pouco do nascimento / crescimento da comunidade open source e software livre no Brasil, né? Eu comecei em 2003 para 2004, tentando instalar uma distribuição Linux, né? A primeira que eu consegui fazer funcionar aquele meu modem safado, né? Aquele 56K que a gente tinha antigamente. Tinha que compilar o módulo do kernel na unha para rodar o S-Robotics. Exatamente. E aí o primeiro foi o Kurumin, porque era o único que eu conseguia fazer rodar de verdade o meu modem. E depois de um tempo eu comecei a me envolver mais com procurar, né, os assuntos de Linux, software livre e tudo mais. Comecei a ter muitas amizades da área de software livre, pessoal do Slackware principalmente. Não sei se vocês conhecem, mas o Peter Punk, o Garoto, toda essa galera envolvida com o Slackware. Inclusive, a minha ida para o Slackware foi por conta de um artigo no Slackzine, que era mantido pela comunidade aqui no Brasil, e um artigo do Garoto, o Thiago Machado, que ele ensinava como configurar o modem que eu tinha, que só funcionava no Kurumin. E aí, com isso, eu passei a usar o Slackware, o Window Maker de X, né? O saudoso Window Maker do Kojima, que hoje, se eu não me engano, está trabalhando na Oracle. E aí comecei a ter muitos contatos nessa área. Tive a oportunidade de conversar com o Tossati, não sei se muita gente conhece, o Marcelo Tossati, que foi um dos mantenedores do kernel, né? Com a Sulamita Garcia também, que trabalhou junto com o Tossati, o Léo Vaz do Linux lá em Porto Alegre. E aí começou essa... Tá nesse meio é muito maluco, porque você começa a ter tanta informação, você tem vontade de contribuir também. E aí o meu primeiro passo foi contribuindo em palestras sobre software livre e depois traduzindo documentação para Mozilla, né? Foi como eu comecei a meio que fazer alguma coisa mais concreta, foi com a Mozilla, na parte de documentação técnica, né? De ferramentas para web, e aí a gente traduzia de inglês para português, e me ajudou bastante, né? E aí, até falando do que você comentou da Conectiva, na época, quem comprou a Conectiva foi a Mandrake. Mandrake Linux. Virou Mandrake. Exatamente. Depois foi comprada por... Que aí virou Mandriva. Que virou Mandriva, verdade. Isso. E, enfim, eu lembro muito dessas Mandriva, coisas, né? Não existe ainda a distribuição Mandriva. Cara, eu não tenho certeza. Acho que o nosso amigo aí pode falar melhor, até por conta de estar mais envolvido com distribuição de software livre, né, de Linux. Então, acho que ele pode falar melhor, mas foi essa questão. Até o SUSE também passou por isso, né, de ser comprado depois. Então, muitas das distribuições acabaram tendo um merge aí de algumas distros com outras. E aí, hoje em dia, acabo sendo o herege da turma, né, apesar de usar muita coisa open source. Hoje eu uso o macOS, né, como sistema operacional para desenvolver, mas nos servidores todos eles são Linux, então não tenho muito problema com isso, né. Aí até alguns tempos atrás eu voltei a usar Windows depois de, 10 anos sem mexer com Windows. Então, basicamente foi essa parte de começar a contribuir com a Mozilla que eu comecei a frequentar mais eventos, né. Acho que o mais tradicional na época que eu comecei era o FISLI, em Porto Alegre. Deixa eu te cortar um minutinho, Clauber, para falar disso, cara, que era um ponto que eu ia colocar aqui. Eu tenho uma memória afetiva sobre o FISLI muito grande, porque eu comecei a frequentar quando eu ainda era aqui em São Paulo, depois passou a ser feito na PUC de Porto Alegre,
eu na época ainda não tinha uma bagagem tão grande para palestrar quando era aqui em São Paulo, mas eu tive muito conhecimento frequentando o FISLE, eu ganhei muito conhecimento lá. E a própria Red Hat foi sempre patrocinadora do FISLE. E eu fiquei um pouco frustrado, cara, que nem que você falou do Peter Pan, que falou da Sulamita. Eram pessoas que eu conheci no FISLE na época. E depois de um tempo, houve uma nova edição do FISLE. Ficou um tempo sem ter essas edições. Eu acho que há 3, 4 anos atrás teve uma nova edição na PUC de Porto Alegre. E nessa eu fui palestrar. Eu dei 2 palestras lá que foram muito legais. Um sobre da filosofia Lean em desenvolvimento e uma de arquitetura de microserviços. E depois parou novamente de ser realizado o FISLE. E eu fiquei um pouco frustrado porque eu queria chamar alguém do FISLE e da ASL, que é a Associação de Software Livre do Brasil, para participar desse episódio. E, cara, ninguém nas redes sociais respondeu nenhum contato, cara. E por eu ter essa memória afetiva muito grande pelo evento, eu fiquei um pouco frustrado. Eu queria que tivesse alguém deles aqui para contar um pouco disso, falar um pouco disso. E talvez isso não esteja tendo o carinho aí que deveria. Então, se alguém aí da organização do FISLE e da SL estiver ouvindo, faça contato com a gente, porque nós aqui, como comunicadores e como representantes aí da área técnica, a gente tem interesse aí em contribuir e em talvez, por que não, ajudar a trazer o evento aí que foi tão importante para o mercado de software livre, para o mercado de TI no Brasil por tanto tempo, né, Cláudio? Exatamente. Assim, até lembrando do FISLE, assim como você, eu tenho várias memórias muito, muito legais dessa época do FISLE, porque, como eu falei, o Marcelo Tossati, por exemplo, eu conheci lá, né? Então, para mim foi muito mágico ver essa coisa acontecendo. De, sei lá, o Marcelo abriu o código do kernel do Linux na minha frente e começar a me explicar, ó, aqui eu estou fazendo isso, aqui eu estou fazendo aquilo. Então, para mim, na época que ainda estava começando, era tudo muito novo e parece que era uma mágica que eles faziam, né? Então, você tinha as pessoas que faziam as coisas que você usava, né? O Marcelo cuidava do kernel 2.2 ou 2.4, se não me engano. E ele foi designado pelo próprio Linux, né, para assumir o controle dessa versão do kernel. Você tinha o pessoal do Slack, você tinha o pessoal do Debian, você tinha Linux Tix, que era o projeto que a Sula encabeçava, você tinha o pessoal do KDE, do Gnome. Então, a coisa meio que girava ali em torno do FISLE, né? O FISLE era, acho que, um dos maiores, se não o maior evento na época de software livre no Brasil ou na América Latina, né? E era mesmo, tinha um impacto muito grande no mercado, cara. E é uma pena aí que a gente não tenha tido, talvez hoje não esteja com o engajamento que deveria. Mas eu queria dar um passinho atrás aqui, a gente falou bastante desse histórico. Talvez quem esteja nos ouvindo agora, que não seja exatamente da área técnica, não sabe exatamente qual a diferença de um open source e de um código fechado, como que funciona essas questões, etc. E aí, já passando a bola aqui para o Gabriel, dá uma preview para a gente, cara, o que é de fato o open source, como que a Red Hat trata isso, e qual que é de fato a diferença de você adquirir um software e você trabalhar com um software livre e que algumas vezes pode ter algum tipo de subscrição, suporte, para quem está ouvindo a gente agora que não conhece. A gente vai falar um pouco mais lá na frente do que está rolando hoje, de fato, de open source que é mais forte, como Docker, Spring, etc., que são distribuições livres de software livre que tem algum tipo de serviços mais específicos, que tem algum tipo de pagamento, etc., né? Vamos falar um pouco de como isso é monetizado hoje. Mas dá um overview mais básico, assim, para quem tá ouvindo agora e não sabe exatamente como open source. Ótimo. Então, Wellington, o princípio do open source, né, é você não ter um certo camada de amarras, né? A comunidade, ela não tem amarras contratuais, ela não tem muito o compromisso com uma indústria especificamente, pelo menos no início. Você tem um compromisso, você tem um objetivo em comum. Quando uma comunidade ela começa a ser levada em consideração para o negócio, ela normalmente já está bem elevada ou ela realmente é muito inovadora em algum aspecto.
algumas empresas elas incorporam nesse momento. Não estão muito preocupadas. Então, é por isso que o open source hoje ele consegue crescer. Algumas pessoas falam, não, o open source está crescendo porque é de graça. Não é por aí. E não é só isso, né? A questão o open source é muito ligado a essa questão de não ter custo, mas ele é muito mais do que isso, né? Eu posso ter um código livre que pode ter algum tipo de monetização, que não necessariamente precisa ser gratuito, mas acho que o principal é que aquele código, aquela obra de tecnologia, ela não necessariamente tem um proprietário sobre aquilo, né? Eu posso pegar aquilo, posso modificar, redistribuir. Eu não sei ainda, Glauber, você que está mais envolvido, você ainda tem essa questão da GPL, que era GNU Public License. Não sei se ela ainda existe. Sim. Eu sei que agora tem também a Creative Commons, que aí é mais para assets de foto, etc. Mas eu acho que a GPL é a principal ainda forma de licenciamento, né? Que ela define que você pode utilizar aquilo para, inclusive, monetizar teu trabalho, que é mais ou menos o foco que a Red Hat tem, mas desde que aquele código permaneça livre e que as pessoas possam modificar e reproduzir e criarem forks. Exatamente, isso ainda é real, né, Glauber? Sim. Hoje em dia nós temos a GPL versão 3, né, que é a, entre aspas, mais recente. Ela já não é tão nova assim, mas é a última versão que tem. Mas tem várias outras licenças, né? Tem a licença do Apache, a própria Mozilla tem a licença dela para algumas coisas dentro do próprio Firefox, né? Então, cada empresa acabou adotando ou a licença padrão, que seria o caso da GPL, por exemplo, ou ela meio que fez um fork e adaptou para ela. Então, cada parte do software acabou tendo uma licença de uso diferente, né? E aí eu acho que o mais importante para a gente explicar para quem não conhece o assunto e está ouvindo a gente agora, é que, por exemplo, quando você baixa o Firefox, você não paga nada pelo Firefox, porque ele é um software livre, você não precisa pagar pela licença. Só que o software livre é muito, muito além disso. Se você é um desenvolvedor, se você é um entusiasta, ou você é até uma empresa que quer desenvolver alguma coisa baseado no Firefox, você pode baixar o código-fonte do Firefox, modificar e criar um produto seu. Ele não é simplesmente um produto que é gratuito. Então, software gratuito não é software open source. Exato. E é mais ou menos isso que a Red Hat faz, né, Gabriel? Então, esse é o ponto, né? Assim, as pessoas normalmente têm essa visão, né? Que cresce o negócio porque é de graça. Aí trazendo bem pro básico, assim, né? Para qualquer pessoa compreender. E isso começa lá na faculdade, né? O camarada ele começa a conhecer as tecnologias com o open source e isso vem evoluindo. O que acontece com a indústria, né? A indústria que ela está trazendo o open source, né, para o dinheiro, para o negócio, é porque não tem outro jeito. A inovação ela está na colaboração. Então, o que acontece muitas vezes é você ver grandes corporações tratando de maneira diferente cada comunidade. Então, algumas corporações investem sim dentro das comunidades. Elas criam uma versão open source e ela trabalha com aquilo dali, dando suporte. Ponto. Então, ela meio que consome, né, da comunidade. Ela pode até contribuir, mas ela mais consome do que qualquer outra coisa. E tem um mercado completamente fechado que ele está fazendo ali licença de uso, que a gente até faz um comparativo agora nesse tempo de pandemia, né? Se não fosse um pouco da inovação aberta, imagina o tempo para descobrir a vacina, cada um no seu canto, né? Então, a colaboração fez toda a diferença nesse aspecto, ainda que não tenha sido a inovação aberta como a gente acredita que deveria ter sido, ainda teve um pouco disso. O que a Red Hat faz, né? A gente chama isso de upstream first. Então, é o compromisso muito grande para com a comunidade e dentro da comunidade. Então, grande parte das pessoas que trabalham no versionamento das tecnologias da Red Hat, elas são da comunidade. Então, o Clésio deu um exemplo dele, né? Como ele foi visto, e isso acontece muito. Então, identifica-se uma pessoa, investe na comunidade, entra muitas vezes no ranking de maior investimento, mas o que você vai fazer daquela solução é interessante, porque cada empresa segue o seu jeito. Eu não vou comentar muitas outras, mas a Red Hat, o que ela busca fazer?
Enquanto a comunidade em si ela tem um compromisso com a comunidade, a Red Hat ela tenta advogar um pouco para criar uma versão que a gente chama de Enterprise Ready, né? Eu estou trazendo uma solução que eu vou dar um ciclo de vida maior para aquela release, eu vou trazer conhecimento de documentação para aquela release, eu vou dar suporte, né? Um suporte básico ou um suporte avançado, para que aquele open source possa rodar em grandes corporações, segurando serviços críticos de saúde, eletricidade, banking, a indústria que for, de maneira muito confiável, sem perder a inovação. Então, alguns aspectos são considerados. Segurança, por exemplo. Esse é um mito muito legal que a gente pode tratar aqui. Eu mesmo ouvia instruções, quando eu trabalhava no mercado, assim, que chamam de licenciamento mesmo, que não é subscrição, dizer o seguinte: olha, camarada, open source, fala que não é seguro e tal. Assim, sendo que a lógica. A maioria dos softwares que são ditos como seguros, dos softwares fechados, digamos assim, só são seguros porque ninguém sabe o código, né? Porque o que pode ter de problema ali né? Então, não sabe, mas como é que um ataque funciona? Explorando, sim, né? Você está vulnerável ao ataque. A grande diferença do open source, cara, você está mostrando para todo mundo, falou, cara, vem, tá aqui, ó, foi escrito assim, me ataca. Então, deveria ser o contrário, né? Você tem uma transparência maior, né? Você tem mais gente identificando na comunidade, e além do que já acontece na comunidade dessa colaboração, aí tem a mão da Red Hat ali, um apoio específico, colaborando, trabalhando em cima e dizendo: a gente trouxe nossa metodologia de gestão de vulnerabilidades, trouxemos as nossas tecnologias de AST, né, de Application Security Testing. Então, além do que já tem no mercado para quem faz o software fechado, a gente faz isso numa tecnologia de comunidade. Então, fica ainda mais seguro. E quando a gente descobre, aí entra muito da identidade do open source da Red Hat. Ela volta lá na comunidade e fala: gente, olha aqui, ó. Aqui tem alguma coisa, aqui tem CVE, aqui tem patch, tudo mais. E vai compartilhando isso. E algumas pessoas até perguntam: Gabriel, mas você não tem concorrentes que vão consumir ali e acabar aproveitando um pouco dessa informação? Sim, mas os valores estão acima do mercado. Então ganha-se dinheiro, mas tem uma responsabilidade muito grande. Por exemplo, patentes. A gente tem patente de open source, mas é uma patente defensiva, ela não é uma patente proativa. Então a Red Hat... Qual é a diferença? Explica pra galera. A diferença é o compromisso de como você vai usar. Porque poderia ser usado da maneira como fazem, né? Assim, ó, você está usando minha patente, eu vou te processar aqui, a gente conversa. Então não, ele tem a patente para dizer o seguinte: se alguém criar uma patente para dizer que essa comunidade está usando uma solução fechada, eu já fiz um trabalho como Red Hat, pelo peso que a gente tem de mercado, eu posso fazer isso e eu consigo defender a comunidade. Então tem casos de tecnologias compradas que são abertas para a comunidade depois. Então isso é muito interessante. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Deixa eu entender que agora, até essa parte eu também não conhecia. Mas isso pode ser aplicado numa tecnologia nova, por exemplo, a Red Hat adquiriu e ela abre o código e mantém uma patente defensiva. Exato. Mas ela não pode patentear um software que já é da comunidade, que já é open source, por exemplo. Nem teria para quê? A não ser que chegue-se a um momento que, assim, poxa, a comunidade está pedindo um apoio porque está sofrendo ataques de patente. Aí pode ser que, nesse caso, seja levado em consideração. Mas não é a prática. A prática é assim: houve uma patente ou uma necessidade de abrir patente, ela é para defender a comunidade.
e isso vai sendo levado, porque a gente está no mercado voraz. Então, dependendo da tecnologia que criarem, fica muito difícil para um indivíduo se proteger. E às vezes nem a comunidade em si consegue defender. E aí você vem com com o lado corporativo, com o lado de mercado e dizer, a comunidade é coisa séria. A comunidade, ela é um indivíduo orgânico, né? Ela não necessariamente, talvez ela pode ter uma representação de cooperativa, uma coisa do tipo, que é muito mais raro, mas ela, por exemplo, nunca vai ser defendida como uma pessoa jurídica, por exemplo, como o Red Hat e outras corporações, né? E aí, cara, eu queria chutar na prática aqui, para quem está ouvindo a gente. Você falou o termo que eu achei muito interessante, essa questão do Enterprise Ready. Eu já ouvi muito no mercado, inclusive na minha vida como arquiteto, como desenvolvedor, quando você propõe soluções open source, eu já ouvi muito de, mas e aí, se essa porra dá um pau, eu ligo para quem? Porque, cara, na cabeça do executivo, ele está preocupado com garantia, com suporte, etc. Essa questão do Enterprise Ready dá essa camada mais executiva de terno e gravata para o open source. Como que isso funciona na prática? Porque, por exemplo, existem... eu sei que a Red Hat tem duas distribuições Linux, uma que é por subscrição, né, e uma que é open source. Qual é exatamente a diferença entre os dois, para quem está ouvindo entender? E como que funciona essa questão do licenciamento e do pagamento? Porque eu já ouvi muita dúvida de gente, tipo, mas por que eu pagaria por um Linux? Esclarece um pouco isso para a galera. Por que eu tenho essas duas distribuições? Qual é o benefício? Eu estou pagando pelo Linux? Não estou? Como é que funciona isso, Gabriel? Legal. Eu vou dar um exemplo nessa linha mesmo, né, do que a gente chama de HEL, né? Red Hat Enterprise Linux. Primeiro que, para o HEL, a gente garante 10 anos de ciclo de vida da versão. Né? Então, você tem 10 anos para você trabalhar naquela linha. Você está open source, você está com código livre. Se você sair da redoma do HEL, do trabalho junto, né? de querer colaborar junto com a Red Hat, de ser um cliente Red Hat, a gente não manda você desinstalar nada. Então, isso é um dos mitos. Assim, a gente, mas alguém já me disse. Então, está gravado. Não existe isso. Tá? Quando você está open source, você está 100% open source. Mesmo o HEL é open source. O HEL é open source. Só que o HEL é uma solução da Red Hat, onde a gente tem um investimento muito pesado em manter aquilo altamente corporativo. Então, eu vou trazer um exemplo que não é nem o suporte. Eu vou trazer o suporte depois. Assim, o primeiro é essa questão da segurança. Então, com uma comunidade que ela não é uma comunidade enterprise ready, que ela não tem como principal compromisso rodar fluidamente na companhia, sustentar aplicações críticas, né? Essa é a base da nuvem, né? Vamos pensar hoje, nuvem tá muito, é Linux, né, cara? Então, a fundação disso está no HEL. É muito sério. Na outra comunidade, não. O propósito é inovação. Então, quando a gente descobre coisas que estão sendo exploradas para o mercado corporativo, a gente entrega nos dois lados. Então, olha aí o compromisso da comunidade lá, que não tem gente pagando, e a gente trazendo inovação. É mais ou menos assim que funciona em todas as outras linhas. Mas voltando para o HEL, tem a questão de segurança e tem a questão do suporte. Gabriel, o suporte garante tudo? Não é muito bem assim. Como você disse, você pode baixar ali e sair fazendo milhões de edições. Mas você vai ter um best effort, pelo menos. Você vai ter alguém da Red Hat. Se você tem um suporte premium, cara, 24/7, com a possibilidade de você fazer uma escala e aquilo não parar, follow the sun, e vão trabalhar com você, olhando cada código, log, vão olhar tudo e vão te ajudar. Olha, roda isso aqui, vamos tentar isso aqui. Então, tem esse suporte que faz muita diferença no dia a dia. Porque por mais que você tenha um camarada que conheça muito de Linux, você está jogando ele num lugar estranho. Né? Você está jogando ele num chasing ali que ele... É muito compromisso para um camarada, inclusive, que precisa dormir. Então, você traz toda uma equipe que está dentro da comunidade, que conhece a comunidade, que está colaborando para trabalhar junto. E a grande vantagem é, o open source, aí eu até saio um pouco do HEL, né? Não, acho que eu fico no HEL, por exemplo. Quem são os meus concorrentes, né? Até no HEL, para o mundo de container, os meus concorrentes muitas vezes são os meus parceiros. Então, isso é a marca do open source, não é uma decisão de mercado da Red Hat. A gente é parceiro dos outros players, justamente porque ele está livre para ir e vir. Então,
começa a fazer mais sentido. Então, eu estou com um produto, ele tem uma versão especial, mas também tem uma comunidade? Sim. Muda um pouco a prioridade em cada etapa e o que você precisa. Você tem, por exemplo, lá X servidores para homologação. Será que você precisa tratar da mesma forma? Depende. Aí a gente conversa e começa a ajudar o cliente caso a caso. Aí então, para deixar um pouco mais claro para quem está ouvindo, vamos supor, eu baixei o Red Hat, edição open source. Instalei na minha máquina, estou usando ele como software livre, como open source, beleza. E as atualizações que eu vou ter ali, das garantias, são aqueles códigos que estão vindo da comunidade organicamente. Né? Quando eu dou um update ali no meu apt-get update ali, para quem é mais técnico vai entender, eu estou pegando aquelas versões puras direto da comunidade. Se eu estou com o Hell, existe então uma camada adicional da Red Hat que organiza esses releases, mantém esse software de uma forma mais organizada e dá uma garantia para o público empresarial de que, por exemplo, se aquela comunidade sumir, a Red Hat, por exemplo, continuaria tratando alguns bug fixes críticos, etc. E teria isso você falou 10 anos, né, numa linha do tempo maior. Esse o cara que está comprando, está pagando pelo réu, ele está tendo uma garantia empresarial um pouco maior sobre a continuidade do software, é isso? Eu só não diria um pouco maior. Você está contando com uma solução de fato Enterprise Ready. Agora, vou trazer um ponto legal. Você está comprando o réu. Como é que você compra um réu? É uma subscrição, uma assinatura. A assinatura não é pela tecnologia em si. Você não está licenciando nada. A gente não usa esse termo. Você está subscrevendo a possibilidade de trabalhar em parceria com a Red Hat com uma solução suportada. E todos esses pontos que eu falei. É assim que vocês conseguem não entrar em conflito com o licenciamento do open source, porque você não está vendendo software, está vendendo serviço, em tese. Em tese é isso. Né? Então, mas tem um ponto legal. Por exemplo, o MRG foi uma comunidade que a gente tinha solução em cima, né, de mensageria. Eu tenho clientes com aplicações importantíssimas do MRG que eles não foram para o MQ. E aí a Red Hat largou eles de mão? Não, a gente foi dando todo um caminho, avisando, olha, a gente não vai investir nessa comunidade mais, a gente vai para um outro caminho mais inovador, um caminho mais próximo do mercado aqui e tudo mais. E a gente vai levando. Se o cliente deseja ficar, e aí eu não estou dizendo que ele está errado, ultrapassado, não é isso. É open source. Pode ser que para a aplicação dele aquilo seja perfeito, ou que ele fez tantas adaptações que ele está super bem, não precisa escalar mais, ele está bem. Tudo bem, segue a vida, sabe? Então, esse é um ponto. Você entra, começa a trabalhar com a gente até o ponto que aquilo é importante para ti. Se você não tiver vontade, você sai. Agora, tem outras vantagens. Não sei se é o momento, mas, por exemplo, você vem com o réu, e aí você tem um time que conhece de Linux, até por isso você foi para o réu. Você tem uma camada de gerenciamento avançado, e ele já tem ali, né, o satellite, ele já vem com um monte de automação facilitada. Aí você coloca aquele smart management. Então você já não precisa ter tanto conhecimento ou gastar tanta energia assim, ele já te traz facilidade. Tem o Insights. Insights não é um produto, é de graça. O Insights é você estar conectado com a cadeia global de pessoas que estão usando o réu e você ter um benchmark ali. Como é que estão usando? O que está acontecendo? Como é que aquela pessoa tratou aquilo ali sem ter acesso aos dados identificáveis em si, mas o problema. Aí começa. Aí o camarada vai entrar no mundo de container, por exemplo. Ele já está com aquela experiência, aquele ciclo de aprendizado dele ali com o réu, já fica natural, talvez, ele ir para alguma coisa mais simplificada. Porque vocês que estão bem no dia a dia técnico sabem, começa a entrar tanta tecnologia, meu camarada, que para você acompanhar a velocidade daquilo, entram outros desafios. E você precisa de mais seres humanos, uma equipe muito grande. Então a gente tenta facilitar um pouco o uso do open source. A gente traz sim um portal para facilitar o controle, para deixar aquela questão corporativa, não no sentido de só estar seguro, estar quadrado, não é isso. Você continuar inovando, mas gastar energia, né? Gastar sola de sapato, batucar lá para o que vale a pena, para o que está inovador. Depois que você chegou naquilo ali, cara, vem com o standard que já tem aí dentro, que já está suportado, e vamos focar no que está inovando. Legal, a gente apoia isso. Show.
E, cara, isso que você me falou me lembrou uma coisa muito importante. Essa questão que você falou do time, já conhecimento de Linux e tal, me lembra a mão de obra, e se me lembra a mão de obra, me lembrou aqui do nosso patrocinador, que é a VMBears, que é uma consultoria especializada em contratação aí de profissionais de TI. Então, se você estiver procurando aí a alocação de gente especializada, arquiteto, desenvolvedor, PM, PO, procura lá a VMBears. E se você também é profissional, está procurando uma oportunidade melhor, eles estão contratando, procura lá a VMBears, que vão te tratar com muito carinho e você vai ter uma boa posição. E eu conheço, são feras. Aí, ó, conhece, tá, são, né? Feras, não, conheço muito bem, são feras, pelo menos... São parceiros São seres humanos, né? Os seres humanos da VMBears que eu conheço são todos feras, acho que são um indicativo. É isso aí, show de bola. Agora, se você não está precisando de oportunidade, você já está rico e quer investir em cripto, procura o nosso segundo patrocinador, que é a Clever, que tem uma exchange aí de criptomoedas, né? Estão trabalhando agora também com NFT e em breve vão lançar produtos de blockchain as a service na nuvem. Então, se você já está com grana aí para investir, quer tratar com uma wallet excelente e tratar a exchange na nuvem, entra lá na Clever, instala o aplicativo e você vai estar em muito boas mãos para fazer seus investimentos em cripto. Clauber, queria passar a bola para você, cara, e te perguntar o seguinte: como que é essa questão da comunidade hoje na Mozilla? Como a comunidade é organizada? Como que organicamente ela funciona? Como que você vê dentro da comunidade esses pontos que o Gabriel falou, de interação com outras empresas, ou a própria monetização da Mozilla atualmente? Como é que você vê isso? Como é que isso roda ali dentro, do ponto de vista de quem é um cara ativo na comunidade, o cara que participa ali? Dá um overview para nós. Vou te contextualizar um pouco aqui, porque a gente tem... para eu chegar nesse ponto, eu preciso te contar um pouco da história da comunidade da Mozilla no Brasil, né? E a Mozilla em si, né? A Mozilla veio de uma disputa com o Internet Explorer na época, né? Por conta na verdade, com a Microsoft, por conta da Netscape. O Mozilla nasceu de dentro do browser Netscape, né? Ele foi um fork, tanto que por conta disso nasceu a licença da Mozilla, que é a MPL, Mozilla Public License, e de lá para cá a Mozilla se separou da Netscape, virou uma corporação, né? Na verdade uma fundação. Você falou Netscape, cara, subiu pó aqui, um mofo. Subiu, o cheiro de naftalina grande. Eu consegui ouvir o meu ICQ tocando. Opa! Eu já falei aqui no episódio anterior que eu lembro até hoje o meu número do ICQ, cara, 37 15 11 55. Inclusive o pessoal viu se era a tua senha, né? E o pessoal perguntou se era a minha senha. 66 49 314. Aí, ó, mais um que lembra aí, ó. Então, eu lembro até hoje. Eu trocava MP3 de 3 mega via ICQ, demorava 3 horas para transferir e via aquela coisinha, Income File Transfer. Lembra disso, cara? Não, a internet de escada era sofrível. Hoje em dia a gente está muito mais tranquilo. Hoje em dia você espirra, baixa uma música. Desculpa, te cortei, conexão, cara. Né? Segue aí. Imagina. Então, e a Mozilla acabou, né, virando tão separada da Netscape. A Netscape já não existe mais. Então, com isso, a Mozilla nasceu já com essa filosofia de open source, né? Tem até um documentário no YouTube sobre a Mozilla, eu não me recordo o nome agora, na verdade é sobre o momento em que a Netscape estava sofrendo esse problema com a Microsoft e como foi o processo todo de separar o código do Netscape, a parte que era open source, né, para poder lançar o Firefox, né? Na verdade ainda não chamava Firefox na época, chamava só Mozilla. Então eles têm, inclusive até nesse documentário, uma parte dele, o rapaz, um dos desenvolvedores, ele tem um problema com um trecho de um código que era proprietário, né? Então ele teve que mudar o código dentro do Firefox, dentro do Mozilla, na verdade, para que não tivesse problema na hora que fosse
publicar o código na internet. Né? Algumas distribuições ainda tem esse tipo de problema, né, Clauber? Quando você instala, ela pede se você quer instalar software proprietário de terceiros. Alguns encoders MP3, eu acho que ainda tem patente. Isso já vem desde aquela época, né? Então, às vezes, componentes que são críticos ali para a solução open source ainda tem alguns componentes, né, que passa exatamente por isso que você colocou aí. Então, enfim, aí a Mozilla acabou virando uma fundação e com isso começou a atrair muito os olhos da comunidade de software livre, né, dos programadores. E com isso a Mozilla começou a incentivar um pouco a questão de algumas comunidades ao redor do mundo. E aqui no Brasil a gente tinha um dos caras que começou a comunidade aqui foi o Cláudio Filho, que é um dos caras também que começou lá atrás com o LibreOffice, com toda essa parte da comunidade do Postgres aqui também. Então, foi um cara bem ativo, né, no começo. E a comunidade passou por várias etapas aí. A gente teve duas frentes da comunidade, que aí acabou que a gente teve alguns problemas, né, de relacionamento entre alguns membros. E por conta da comunidade, fala, não, mas a gente está em contato direto com a comunidade da Mozilla lá nos Estados Unidos, que é a matriz, né? Aí o pessoal, não, mas a gente também tem. Aí acabou que no final tudo se resolveu e aí a comunidade Mozilla Brasil virou uma só, né? Hoje em dia a gente tem algumas questões de Telegram, né? O Telegram da comunidade, a gente tem o fórum, tem a própria página da comunidade da Mozilla no Brasil. Ô, Clauber, então, eu tenho certeza que nessa época, cara, deve ter bombado de gente ajudando na comunidade, de dev que não aguentava mais ver CSS quebrando no IE6, né, velho? O cara olhava e falava, não, pelo amor de Deus, eu vou ajudar, não é possível que que eu vou sofrer com isso o resto da vida. Exatamente, a questão da guerra contra o IE6 foi muito... Eu participei ativamente nessa época, né, porque a gente estava nessa toada de tirar o Internet Explorer 6 do mercado, né, porque questão de padronização, W3C e tudo mais, né, que a W3C, para quem não conhece, é a organização que padroniza como deve ser escrito a questão de HTML, CSS, né, todas essas linguagens que a gente usa todo dia quando abre uma página no nosso navegador. E aí, por mais que, na época, a W3C é um consórcio de empresas, né? Se eu não me engano, a Red Hat também é parte da W3C hoje em dia. Muitas empresas são, né? Na verdade, Microsoft, Google, a Mozilla, a Apple, todas elas são parte do consórcio. Que regulamenta como isso deve ser interpretado nos browsers e como deve ser desenvolvido. Mas na época a gente tinha um problema que a Microsoft fazia parte do consórcio da W3C, só que ela não seguia, né? Então ela implementava a solução HTML, CSS e JavaScript do jeito dela. Enquanto todos os outros browsers estavam complacentes com como era feito esse padrão, a Microsoft ia na mão contrária, né? Então, foi um processo muito complicado na época, até por conta de ter grandes empresas, né, mostrando que era possível a gente ter um padrão, e aí muita gente ainda, por conta de desconhecimento, acabava usando o Internet Explorer a maior parte do tempo, e aí a comunidade, não só aqui no Brasil, mas isso no mundo inteiro, né? A comunidade da Mozilla foi responsável por influenciar as pessoas a baixar um browser diferente, né? Na época, realmente, o Firefox, para a gente mostrar, olha, a diferença é que quando você tem um site bem feito e quando você tem um site feito só para Internet Explorer, né? Questão de acessibilidade, tudo. Cara, eu acho que essa então, a comunidade foi a fase mais crítica do desenvolvimento web, né, velho? Sim. Na época eu trabalhava como desenvolvedor web, tanto back-end, um pouquinho de front também. Pela minha inaptidão de arte, nunca fui um bom desenvolvedor de front. Mas, cara, era terrível. Você tinha que fazer 3 códigos diferentes. Você tinha que fazer um código para IE. Exatamente. E um código para os outros browsers e um para um terceiro. Era triste. Ainda bem que isso hoje se resolveu. Mas, ô Clauber, e como que hoje a comunidade lida com essa questão da monetização, né? Porque hoje a Mozilla, por exemplo, tem aí uma
um concorrente de peso, que também é open source, que é o Chrome, né, que hoje é o maior do mercado, e a comunidade precisa se manter de alguma forma, né? Como que a comunidade vê isso internamente e como que vocês veem a participação de outras empresas, como por exemplo a Red Hat ou outras que participam da comunidade junto com a Mozilla? Assim, a Mozilla em si, né, a questão de monetização para ela, hoje em dia um pouco menos, mas antigamente, não sei se quem está ouvindo a gente, se vocês aí lembram, que tinha uma barrinha de busca do lado direito do browser, que você tinha alguns mecanismos de busca já pré-setados ali, né, pré-configurados. Então, qual que era a monetização da Mozilla nessa questão? Ela cobrava das empresas uma porcentagem das buscas, né, um FII ali, alguma monetização mesmo, para poder deixar esses buscadores habilitados ali. Então, essa era a parte que mais entrava grana para dentro da Mozilla, né? Até porque ela, como uma corporação também, né, a Mozilla é dividida em duas, ela tem a Mozilla Foundation e a Mozilla Corporation. Então, eles têm funcionários para pagar, né? Qual a diferença entre elas? Você saberia explicar, Clauber, qual que é a diferença entre os dois? Porque eu não conheço e acredito que quem está ouvindo também não sabe. Sim, na verdade a Mozilla Foundation foi criada para que todo o projeto da Mozilla, o Firefox, o Thunderbird, né, e todos os aplicativos relacionados à Mozilla continuassem livres e sem depender de uma empresa, de uma corporação, para que isso no futuro acontecesse de ter o código fechado ou ter algum problema nessa questão, né? A Mozilla Corporation foi criada exatamente para poder suprir as necessidades de questão de contratos, porque como a Mozilla Foundation é uma empresa sem fins lucrativos, ela não ia ter como manter os funcionários lá dentro por muito tempo. Então a Mozilla Corporation foi criada exatamente para poder tratar dessa parte mais business da coisa, né? Tanto que há uns anos atrás, eu não sei se você lembra ou se o pessoal que está ouvindo a gente lembra, a gente teve o Firefox OS, né? Que foi uma empreitada da Mozilla para levar o Firefox como um sistema operacional para celular, né? A gente teve parcerias como a Vivo, por exemplo, que foi bem forte, a Qualcomm também. Então, assim, para fazer esses contratos, a Mozilla Foundation não poderia, por conta da organização de ser uma fundação, ela não poderia firmar esses contratos, né? Então, precisou da Mozilla Corporation para poder ter essa questão mais contratual das coisas, né? E também da questão da comunidade nisso, a comunidade da Mozilla, basicamente, ela é feita por voluntários, né? Com o aval da Mozilla matriz lá nos Estados Unidos, né? A gente meio que se organiza voluntariamente com alguns servidores que a Mozilla mesmo disponibiliza para a gente para colocar os materiais, mas o pessoal acaba indo meio como voluntário, né? Tirando do próprio bolso algumas vezes para poder ir em algum evento palestrar ou para escrever alguma coisa na internet ou criar algum vídeo sobre a Mozilla, fazer a questão de tradução mesmo, né? Então é mais o voluntariado na questão da comunidade é muito forte, né? É mais aquela identificação de estar fazendo parte de um projeto, mesmo que não seja remunerado, e você acaba aprendendo muito com todo o conteúdo que você acaba traduzindo ou escrevendo lá dentro. Isso que eu acho legal, porque o ponto que você está colocando da dificuldade que às vezes até os membros têm de poder publicar teu trabalho, de mostrar teu trabalho, é nesses momentos que, não querendo puxar a sardinha para a Red Hat, mas eu acho que empresas que trabalham com esse tipo de incentivo, eu acho que é importante, sabe? Por mais que algumas vezes eu já ouvi nesse mundo, principalmente quando eu participava do FIS, etc., de que algumas empresas eram criticadas por monetizar o open source, etc. Isso é um ponto que eu queria comentar com vocês aqui também. Eu percebi, a gente comentou do Fizzly lá no começo. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção do que eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu percebi que nos últimos,
vou falar 20 anos, vou demonstrar a minha idade, mas é tipo isso, porque eu comecei ali, primeira vez que eu instalei o Kurumin, eu tinha uns 16, 17 anos. Nos últimos 20 anos aí, eu percebi um problema em relação à comunidade de software livre como um todo, não uma comunidade de um software ou outro, mas a comunidade de software livre integral, que houve um pouco de politização e uma questão meio ideológica em relação ao open source. Eu acho que isso deu uma esfriada, como, por exemplo, a questão do FISLI, que minguou, que é ruim. E já na época eu percebia que havia uma aversão um pouco das pessoas mais ativas, mais ativistas do open source, com um pouco de aversão ao business, como, por exemplo, o que a Red Hat faz e outras empresas fazem, né, em relação ao código livre. E se a gente olhar hoje o mercado, cara, todas as empresas hoje bem-sucedidas em relação a isso, e os principais softwares livres que existem hoje, todos eles têm a sua versão livre, o teu código aberto, e tem a versão Enterprise, como você falou, Gabriel. Então, o Spring, por exemplo, não tem framework mais utilizado no mundo que Spring. Mas se você for ver lá o Spring Cloud, você tem a versão Enterprise. Consul, por exemplo, que é mais um grande utilizado aí para microserviços, etc., tem a versão também utilizada para empresas e tem um suporte da comunidade open source. Existia uma resistência grande naquele momento. Vocês acham que essa politização e acho que é politização mesmo o nome, essa questão muito filosófica, muito apaixonada, deu uma minguada um pouco na comunidade aqui no Brasil atualmente e acabou abrindo espaço para empresas que realmente queriam transformar isso num negócio? Qual a visão de vocês? Gabriel, primeiro. Eu fico assim bem confortável para comentar, né? Porque para mim isso tem tudo a ver com cultura. Quando o open source ele entra no meio corporativo, você só garante a cultura open source, você só é uma organização aberta se você luta pela cultura. A cultura não é natural, né? É um trabalho muito forte. Então eu vou dar um exemplo bacana. Você comentou logo no início do evento, poxa, cadê aquele evento? Cadê aquela energia do open source, né? Então, no meio corporativo, poxa, vou dar um exemplo. Eu vim de empresas, né, tradicionais. Eu trabalhei na HP Software, trabalhei em outras empresas, trabalhei na Microfocus. O pessoal, pô, Gabriel, Microfocus, COBOL, será que ela é tradicional? Então, eu trabalhei em empresas assim. E quando eu entrei, quando eu vim para a Red Hat, né, o espírito open source, ele entrou em mim justamente por essa luta da cultura aberta. Eu não sei como é por aí. Não é fácil. E aí eu vou contar duas iniciativas bem diferentes uma das outras que a Red Hat tem. E eu acho que assim, poxa, não estou querendo dar aqui uma de, né, defender, até porque eu não tenho esse compromisso, a gente não tem nem script, né, de defender, não é, mas é fato. A primeira iniciativa que eu comento é o Red Hat Developers, né, que hoje globalmente é liderada pelo Edson Yanaga, uma sumidade do mundo Java, quem acompanha conhece o Yanaga. E quem lidera na América Latina é o Helder Moraes, né? Eu lido muito com eles porque aquilo ali, para mim, é o maior exemplo de uma grande corporação alimentar uma área que não é uma área barata. Tem gente muito fera pelo mundo, né, fazendo parte do Red Hat Developers, ao qual o objetivo deles é falar das tecnologias open source. Eles não tratam, eles não têm cota, eles não falam de venda, eles ajudam as grandes corporações a conhecer o valor da comunidade. Então, se você quiser ouvir falar de OpenShift, pode ser que ele vai tratar de OpenShift com você. Tem um caminho para isso. Mas ele não vai fazer isso sem antes saber se você conhece o que é container. Se você sabe o que é Kubernetes, exatamente. É um processo. Como é que é o processo Kubernetes? Istio, Knative. Ele vai tratando da comunidade. E o mundo deles, eu diria até, normalmente quando usam o termo de evangelista,
é um evangelista para você comprar alguma coisa depois. Eles não, são evangelistas da comunidade. Eles praticamente explicam o que faz aquela tecnologia. E aí você sabe que o Red Hat está por trás, porque é Red Hat Developers. Não tem nem chapéu vermelho no logo deles, sabe? Que tá chapéu vermelho que você vai arrumar um para mim, né? Olha aí, pessoal. Quem da Red Hat estiver vendo, me ajuda. Chapéu aqui, ó. Mas aí vai ter que botar aqui, né? Pra gravar. Eu gravo um, hein? Eu gravo um episódio com chapéu. Tá bom. Agora, eu vou dar um outro exemplo. Quando você fala da cultura para fora, o nosso compromisso de tentar ajudar outras corporações a ter um pouco da cultura open source é muito difícil você exigir isso de outras empresas. Porque o open source ele está muito na tecnologia. Como é que você ensina uma corporação a ser open source depois que ela já foi criada, depois que ela já caminhou? Mas esse ponto, acho que ele é exatamente o ponto-chave, Gabriel. Porque eu acho que a cultura open source, a questão de colaboração, a questão do trabalho em conjunto, o trabalho de impulsionar a comunidade, transparência, eu acho que isso não se perdeu. Eu acho que isso permanece. Mas isso hoje, atualmente, ela ganhou uma roupagem para o business, que é importante. Como você falou, eu tenho uma pessoa que tem conhecimento, ela é um evangelista dessa cultura, ela incentiva a comunidade, mas sabe que tem uma empresa por trás que dá um suporte e que vai levar isso para grandes corporações. Aí, já passando a bola para o Glauber, eu percebia antes na própria comunidade, como no FISLE, etc., que havia uma politização do mundo open source meio que anti-business. Uma parada meio esquerda, etc. Não quero entrar no contexto político da coisa, porque hoje em dia é perigoso, hein? Cuidado. Hoje em dia é perigoso, né? Eu vou levar tiro aqui. Mas existiu um pouco dessa aversão por isso. Mas você não acha que isso é pessoal? Você não acha que tem pessoas que estão na comunidade, por exemplo, a comunidade quente, o cara está desde o início, alguém chamou o Red Hat, vem trabalhar e fala assim, obrigado. Não quero. Mas eu acho, mas a comunidade... mas é muito pessoal, né? Mas a comunidade é feita por pessoas, né? E será que, por exemplo, na questão do FISLE, porque eu acompanhei, eu frequentava todos os eventos, cara. Uhum. E inclusive o último, que eu fui palestrante. E eu acho que a política pegou um pouco a comunidade open source no Brasil. E isso é ruim para... porque, cara, é business, é negócio, estão falando de software, né? E isso eu acho que deu uma prejudicada tanto no evento quanto na comunidade como um todo. Pode ser que eu esteja tendo uma percepção extremamente superficial de quem está de fora. Eu vou passar para o Glauber, que é um cara que está imerso até hoje, que pode talvez trazer uma visão mais próxima. Olha, pegando aqui pela memória a questão do FISLE, no começo a filosofia era muito, eu não sei se você lembra de um cartaz que tinha do Linus Torvalds, ele apontando o dedo, falando assim, falar é fácil, me mostra o código, né? Show me the code. No começo era muito realmente essa questão de um bando de desenvolvedor maluco fazendo um monte de coisa legal, né? Então, quando começou a envolver muito a questão de política, principalmente, né? Partidos, políticos em si, eu não lembro até se você chegou aí no FISLE que o Lula, fecharam o evento inteiro para o Lula ver os stands. Eu não lembro se você chegou aí nessa época. Eu fui, mas não fui, acho que não fui no mesmo dia que rolou essa parada. Mas então, já é um sinal da politização que estava rolando sobre o evento. Né? Exatamente. Eu lembro que assim, o pessoal que eu tinha mais contato na época, a gente ficou meio com o pé atrás, porque a gente sabia que a questão do software livre ia ser usada como moeda de troca, entendeu? E não para realmente melhorar as coisas, ia ser moeda de troca, né? Então, a questão de politização do software livre eu sempre achei muito perigosa, porque é para interesses de algumas pessoas, né? Não que, digamos que quando você envolve uma corporação, no caso, por exemplo, a Red Hat, IBM, algumas corporações grandes, até o próprio Google, né,
com o Chrome, até um detalhe engraçado sobre essa história toda do Chrome, alguns códigos dentro do Chrome, das primeiras versões, eu não sei como é que está hoje, mas das primeiras versões, foram usados de parte do código do Firefox, né? Então, você tem essa questão de troca, mesmo sendo corporação, né? A questão de ter empresas usando software livre, eu já não vejo um problema quanto a isso, porque o pessoal tem muito a ideia de que você, tendo uma empresa envolvida com software livre, necessariamente ela vai vender um produto de software livre, né? Então, não é bem assim. A Red Hat é um caso, você tem a SUSE, a Xamarin, né, que é do Miguel de Icaza, que foi vendida para a Microsoft. Você tem a própria IBM. Então, eu brinco que, na verdade, o software livre ele é só o meio, né? Ele não é o fim. O seu produto final pode ser um produto que seja cobrado, né? Você tem muitas empresas que utilizam software livre no seu core, só que os produtos são monetizados, né? Eu posso comentar aqui de uma empresa onde eu trabalhei, que foi no UOL, que a gente tinha produtos lá dentro que são monetizados, mas que a base do software é feita com software livre. E convenhamos, né, então, Cláudio? Eu acho que se uma empresa utiliza um código que é livre e é gratuito para fazer dinheiro, ela deveria ter, no mínimo, obrigação moral de contribuir para a evolução disso, né? Porque se você não tem que pagar por aquilo, se aquilo está vindo e você está fazendo dinheiro com aquilo, e é por isso que eu acho que empresas como a Red Hat e outras que utilizam, que supre essa faixa do mercado, que é dar o suporte para uma empresa, dar essa camada enterprise para softwares que não necessariamente tem isso, que tem talvez uma fragilidade do ponto de vista de adoção em larga escala, numa grande empresa, por exemplo, cara, eu acho extremamente válido, sabe? Engrandece, né? Engrandece. Cara, no fundo, software é sempre negócio. Ninguém faz software por ideologia. Software é negócio. E se é negócio, envolve dinheiro. Se você está utilizando um código que é gratuito, cara, você tem moralmente o dever de devolver alguma coisa para a comunidade. Eu acho extremamente justo, cara. Eu até faço um comentário legal, assim. A gente, né, aí fugindo um pouco, né, do assunto do negócio. O bonito do open source é que você pode criar uma comunidade e dizer: essa comunidade é software livre como protesto. Tá bom. Tá lá. Você pode tudo na comunidade, né? Isso é legal. Então, o problema é querer jogar tudo no mesmo saco. Não dá. Então, aí acaba impactando, né, um pouco da visão do open source. Então, acho que tudo isso engrandece. Por exemplo, a gente deu alguns exemplos aqui de comunidades que não são ligadas à tecnologia. São comunidades de padrão de indústria. Comunidades de padrão de segurança. Comunidades de padrão, né, de várias coisas. Eu vou dar até um exemplo. Tem uma comunidade que é de práticas abertas, né? Open Practice Library. Então, eu que sou um cara que não sou altamente técnico, eu sou um entusiasta do design, por exemplo, gosto de design como processo, eu posso fazer parte da comunidade. Tem uma comunidade lá e não é só essa, tem várias. Essa entra naquele ponto que a gente estava falando, né? O conceito de comunidade de colaboração, que é do open source, ele é válido independente do contexto financeiro que você está. Você está contribuindo com software, e aí uma coisa que eu, fazendo um adendo, eu acho importante essa questão que a GPL, por exemplo, traz de que ninguém pode ser nunca dono daquela parada, porque se está todo mundo colaborando, ninguém tem que ser dono daquela parada. Agora, você utilizar aquilo, talvez para monetizar, e você oferecer um serviço em cima de um produto que não tem essa característica, é extremamente válido, porque isso enriquece a comunidade como um todo, né? A gente tocou no ponto mais polêmico aqui, que era a parte política do open source. É assim que é bom. Esse aí, aqui é, bicho, é na prática. É o podcast que fala das questões reais do dia a dia. Bom, eu queria falar com vocês aqui sobre a Microsoft. Essa guinada que a Microsoft deu aí
botar o kernel dentro do Windows? O kernel ou o bash? Não sei, eu tô um pouco por fora, Glauber, se você puder. Se você tiver mais detalhe, me corrige aí. Pelo que eu entendi aqui, usando, né? Eles conseguiram fazer dentro do Windows alguma... Eu vou usar uma palavra muito chula aqui, mas uma maracutaia. Uma gambiarra? Que eles conseguem... É como se fosse uma máquina virtual dentro do Windows, mais próximo do que é o Docker hoje do que um VMware da vida, entendeu? Entendi. Mas acho que roda o kernel, porque estão prometendo que vai rodar a aplicação nativa Linux, né? Sim, eles estão querendo rodar o kernel full mesmo dentro do Windows. Mas assim, para a gente que é programador, você tendo um terminal decente, entenda-se um bash, né, um SH, um shell de verdade, não aqueles, né, o pessoal da Microsoft aí agora me batendo, mas não tendo um prompt da vida, né, tendo já ajuda pra caralho, né? Eu sempre falei isso pra galera. Cara, só de eu abrir aqui o prompt, apertar o tab e ele não dá um espaço, porra, já ajuda pra caralho. Então, assim, no dia a dia desenvolvendo, acaba que funciona. Essa tá? aí só quem coda em Linux captou do tab, hein? Então, vou te falar da minha experiência nos últimos meses que eu estou usando tanto Mac quanto Windows e Linux, né? Então, você consegue usar muito bem as coisas para desenvolvimento. Eu sou front-end, então a gente precisa de Node, né, com NPM, você precisa ter um apt-get ali, ou um yum da vida, ou qualquer outro gerenciador de pacotes Linux que você precisa ali para instalar as ferramentas. Eu, basicamente, esse que é o VS Code, mas se você está ali na linha de comando, você sente aquela vontade de usar um VI também, né? Você tem como usar, então você não precisa ficar fazendo as gambiarras que a gente fazia com o SIGWin, por exemplo, antigamente no Windows. Então, funciona bem. E se você está num Mac OS da vida, você tem um terminal ali dentro, você tem um Homebrew da vida, que é um gerenciador de pacotes feito em Ruby, né? Para você poder usar no seu terminal. Então, dentro do Windows, eu acho que hoje em dia eu posso dizer que tá usável o Windows, né? Eu que fiquei 10 anos, quase 12 sem usar o Windows, hoje em dia tá usável. Não é só um sistema operacional para mim, para você instalar um jogo e jogar. Hoje em dia você consegue desenvolver também. Vocês acham que essa é a tendência natural das grandes corporações agora? A Oracle também tem algumas iniciativas aí de entrarem no open source. A própria Microsoft investindo nessa questão aí, a IBM se aproximando de alguma forma também do open source. Vocês acham que é a tendência daqui em diante? Eu posso comentar o seguinte, assim, quando você se conecta para o open source, você está no mundo, né? Você está aberto para tudo. Então você tem que saber brincar com os amigos, assim, não tem jeito. Legal, abriu mais o Windows, vai ter muita coisa de Windows com o Red Hat, com todo mundo, é assim. O open source, ele é... Sabe aquele valor que está bem na moda, mas é uma grande verdade? O customer-centric, sabe? É isso daí, assim. Pergunta para o cliente, quais tecnologias que ele está usando? Por que o cliente está valorizando o open source, né? Então, é natural, não é mais... Assim, essa questão de centrar-se nos fornecedores, isso é pós-revolução industrial, agora é o cliente que manda. Então, não é tendência, assim. Talvez a próxima tendência venha até alguma coisa que a gente não pode nem discutir aqui, mas que vai ser alguma coisa mais próxima do open source, você não tenha dúvida. Eu tenho percebido uma tendência que... Tem chopp aí? Mais um aqui, mais dois aqui. Ô, Glauber, você tá perdendo, cara. O chopp tá sensacional. Oi? Tá perdendo o chopp, tá sensacional, velho. Eu tô retardatário aqui já de uma inteira. É que eu tô tomando a minha parte do Glauber, não vou deixar o cara, entendeu? Por favor. Mas, eu queria só fazer um complemento ao que o Gabriel falou, que assim, eu concordo plenamente com ele que hoje em dia não tem mais como você fugir do open source, né? Até a própria Apple, que é muito fechada,
ela tem algumas coisinhas ali que você vê que ela está caminhando, né, para essa questão. Uma coisa que eu me lembro bastante, e acho que o Gabriel pode até comentar isso por parte da Red Hat, eu sempre ouvi que, esse ano é o ano do Linux, esse ano é o ano do Linux. Na verdade, isso já aconteceu e a gente não percebeu, né? A gente não se deu conta. Se você for ver, hoje em dia, muita coisa roda open source, que muitas pessoas que usam Windows no dia a dia, ou que têm aquela mentalidade, eu não vou dizer corporativa, porque eu acho que a questão já se misturou muito, mas aquela mentalidade mais de software proprietário, né? Eles usam sem saber, né? Por exemplo, você tem uma TV hoje em dia que tem um sistema operacional que é Linux, você tem um celular ali com um Android que roda um Linux por baixo, que tem muito aplicativo ali dentro que é open source. Robô em Marte, o próprio... né? Exatamente, né? Eu acho que não tem como uma pessoa que não seja uma pessoa excluída digitalmente, né, Glauber, hoje, uma pessoa que tenha contato com o mundo digital, eu acho que diariamente ela não tem como ter contato digital sem estar lidando de alguma forma com software livre. Seja através do Android, exatamente, seja um WebOS que ela vê na TV, seja com Linux e alguma coisa que está rodando, ela de alguma forma ela tem contato com open source. Agora, o que eu percebo muito, cara, como uma tendência, talvez, de algumas empresas que estejam vendo nesse valor de comunidade, nesse valor de colaboração que permeia o open source, de que muitas empresas estão lançando até os seus próprios produtos com versões open source, de princípio, né? E criando versões enterprise ready, como você colocou, Gabriel. Eu acho que isso pode ser uma tendência. Porque, querendo ou não, você utiliza a força da comunidade para melhorar um produto que você criou e deixar isso aberto como uma colaboração, um legado que vai te mover para frente, né? Eu acho que aquele modelo que as empresas imaginavam muito, não, é meu software, é meu segredo, eu vou trancar num cofre aqui. Eu acho que isso tende a reduzir cada vez mais. E o principal exemplo disso, eu acho que é a Microsoft incorporar o Linux dentro da própria plataforma. Vou fazer uma pseudo-profecia aqui, cara. Eu acho que está muito próximo da própria Microsoft abrir o código-fonte do Windows. Eu não duvidaria isso. Eu não duvidaria. Eu acho que, daqui 1 ano, 2 anos, a gente estiver gravando de novo sobre open source, eu não duvido que a gente tenha, talvez, a Microsoft abrindo seu próprio código. Eu vou até fazer um comentário bacana, assim, é uma abstração, né, de certa forma. Quando vocês tiveram um episódio de microserviço, né? Ainda não, mas teremos. Então. Tivemos sobre arquitetura que a gente acabou falando de microserviço. Se você acreditou no que eu disse, só vê a ordem diferente. Verdade. Mas assim, a questão do microserviço, ela traz essa questão do API, ela separa mais os serviços e pode ser que um serviço vai fluir totalmente assim, perfeito para um tipo de tecnologia. Legal, é isso que a gente quer. Tá centrado no serviço ou na função. Lindo. Então, cada um está olhando para o seu e está todo mundo conectado, faz sentido. Isso conecta até o ponto que você trouxe antes, da questão do político, né? Poxa, qual a influência de um ou de outro? Cara, o mundo, ele é aberto, independente do código. O código não vai estar aberto para acompanhar. Então, é muito nesse sentido. Você tem que estar conectado. E o open source, ele quer isso, ele quer colaborar. O tempo inteiro ele quer colaborar, ele quer que todo mundo consiga rodar o seu. Até se tiver alguém super fechado, a arquitetura distribuída, ela dá um jeito de incluir esse negócio fechado no meio de uma arquitetura completamente aberta. Agora, até onde você quer ir, aí você tem que olhar o código. Eles abrem um pedaço, fecham o outro. Produto tá assim, cara. Todo produto tem API. É um jeito de conectar. É quase um open source, só não é o código. Cara, esse teu ponto é sensacional, porque aí pegando um pouco de arquitetura, né? Eu acho que a arquitetura, ela sendo
distribuída e granular, ela dá muito pouca margem para blocos proprietários, né? Isso é fato. Ela dá muito pouca margem para isso. Imagina, a gente está conversando... que são mágicas, que resolvem apenas uma coisa. Existe, cara, e acabou. de uma empresa que resolve tudo, né? Acabou. Ó. Por exemplo, estratégia de cloud, que é um assunto também quente. Cloud é tudo, para todos os serviços possíveis e imaginários, será? Qual cloud? Cara, não precisa mais ter uma conversa assim. Você não precisa ser engessado. Você pode botar o dedo num lugar, o braço em outro, a perna em outro, e você continua integrado sendo um corpo. Antes, não. Antes você tinha que fazer uma estratégia só. E outra coisa, hoje o dedo cai bem aqui na cerveja, mas tá vazio, agora eu quero pegar outra. Essa é a inovação aberta, né? Esse é o ponto que eu ia trazer aqui na sequência. Obrigado por ter levantado a bola aqui e ajudado o host. O quanto vocês acham que o open source, ele de fato contribui arquiteturalmente para soluções que tem menos vendor lock-in? Porque, por exemplo, estou trabalhando com Docker. Eu vou ter Kubernetes da Red Hat rodando OpenShift, mas eu posso pegar minha mesma imagem Docker, rodar no Google Cloud, rodar na AWS, no EKS. Então, a tecnologia open source, ela tem uma tendência muito grande de ser horizontal e transversal. Isso vai reduzir muito o meu vendor lock-in. Então, cara, se eu tenho um serviço que está rodando numa imagem Docker com um serviço Spring, eu rodo virtualmente essa porra em qualquer lugar. Seja na minha máquina, seja no Google, seja na AWS, seja no OpenShift. Então, eu acho que essa visão do open source como um quebrador de barreiras, cara, vence quem prestar o melhor serviço ou que tiver o serviço mais aderente à solução. Sim. Eu não tenho que ficar preso a uma tecnologia de vendor lock-in, porque é uma tecnologia aberta. O que vocês acham sobre isso? Eu até faço um comentário legal. O termo vendor lock-in, há quanto tempo você trata ele? Desde quando eu comecei a tratar a computação como gente. Então, quando você olha vendor lock-in, qual era a luta? Vamos pensar assim, vamos ter um olhar compassivo com quem tentava uma estratégia de vendor lock-in. No fim, ele não queria só te travar. Ele queria te dar facilidades a ponto de você poder sair, mas você não podia sair. Aí era vendor lock-in. Com o open source... Síndrome de Estocolmo, né? Praticamente. Ia ficando. Eu te faço feliz, contanto que você não possa sair dessa sala. Só que será que hoje em dia você faz a pessoa feliz travando ela? Então, enquanto existe um vendor lock-in, o mundo open source está acelerando tão forte que você tem o lock-in da conveniência. Acho que essa palavra é boa para o mundo que a gente está, de startup, de inovação, de agilidade. Você está dando muita conveniência por eu continuar na linha da tua solução? Para mim vale a pena. Só que eu estou livre. A porta está aberta. Então, esse é o caminho. Mas aí não é lock-in, né? Não é lock-in, mas aí ainda tem gente que... Por exemplo, aí eu defendo. Tem gente que fala assim, não vou comprar essa solução da Red Hat porque é lock-in, porque eu comprei tudo. Eu falei assim, mas você não está lock-in. Não, mas é porque eu comprei aquilo. Eu falei assim, você está facilitando o seu time, que já conhece. Ele está apertando um botão para um operator de uma tecnologia nova. Sim, você pode sair à vontade, mas você vai pegar o issue da comunidade. Ele está aqui dentro. Você tem 2 botões porque alguém trabalhou para automatizar. Mas fica à vontade. Isso é legal. E não é cobrado o operator, sabe? Mas a questão do Istio, por exemplo, que você colocou. Sim. Vamos supor, eu comprei uma solução Red Hat. Legal. E eu tô lá com rodando o meu ambiente Kubernetes, com o Istio, lá no OpenShift e tal. Configurei com 2 cliques. Maravilha. Uhum. Estou pagando por essa conveniência com a Red Hat. Poderia baixar todo o meu software na nuvem, ralar o cu dos caras da infra aqui para configurar essa porra e também tá rodando. Uhum. Beleza? Seria o resultado final, considerando que eu tivesse mão de obra eficaz de um lado e do outro, o resultado final seria o mesmo. Em tese, se tivesse... Se ignorar que o povo ia estar cansado de ter gastado o dedo à toa. Independente do custo e do esforço, talvez o resultado final seria o mesmo. Sim, sim. O ponto principal aí é
se eu tiver o meu ecossistema de microserviços rodando no mesmo Service Mesh, nos dois, eu não estou preso porque o Istio é o mesmo dos dois lados. É isso que você está falando. Então, a tecnologia é open source. Tecnologia open source. Então, se amanhã eu quiser pegar tudo isso e ir para uma nuvem, para um EKS, para um Google Cloud, eu continuo rodando aquilo em Istio dentro dos padrões de uma comunidade que é aberta, que usam tecnologias transparentes. Mas, aí eu falo do meu papel. Isso é o que eu faço no meu dia a dia. Como o meu papel é preservar que você corporativamente cuide do todo, tenha conveniência, não se perca, eu vou dizer, legal, mas você tem que estar multi-cloud. Mas não é muita cloud, é multi-cloud. Então, como é que vai ser a sua gestão em várias nuvens? Aí a Red Hat ajuda a gente nisso. Ela vai e traz o Advanced Cluster Management. Então, ok, você está em outra necessidade, mas como é que você está garantindo que o seu padrão de infra ou de segurança... de patrocínio lá para a Red Hat. Vambora! Não, mas é legal. Não, mas é legal, porque olha que bonito. Eu não preciso ficar defendendo que o cara tem que ser OpenShift. Eu falo, olha só, eu tenho uma camada que ela vai olhar o cluster de OpenShift e outros. Outros, GKE, EKS, vai. Acabou. Mas esse é o ponto. Open source. Esse é o ponto que eu quero chegar. O open source, ele cria padrões para a indústria. E esse padrão, ele não pertence a ninguém. Não. E acho que isso que é o fenomenal. E muda. E a gente vai atrás. E o mercado muda. Exatamente. Então, por exemplo, vou trabalhar com máquina virtual rodando Kubernetes em cima de uma série de serviços. Maravilha, vamos trabalhar com GKE, vamos trabalhar com EKS, vamos trabalhar com OpenShift. Tá todo mundo trabalhando com uma tecnologia que é padrão, mas ela só é padrão porque ela nasceu open source. É isso aí. Porque senão, cada um estaria fazendo o seu ambiente virtualizado para rodar Docker, por exemplo. Se o Docker não existisse. É isso aí. Quer um exemplo legal? Vou mudar um pouco de esfera. Acho que a gente tá... Vamos olhar a automação. Puppet, cara. Puppet é fantástico. Tá quente. Muita gente usa. Muita gente estudou muito Puppet. E tem o Ansible. Aí não estou nem falando Red Hat, comunidade. A Red Hat ela percebeu um crescimento e uma necessidade de investir mais no Ansible. Ela avisou para quem estava com suporte em algumas tecnologias nossas que tinham suporte para Puppet, assim, olha, daqui a tantos anos a gente vai focar só no Ansible. E as pessoas me ligavam. Foi uma pessoa, na verdade. Poxa, Gabriel, eu investi no Puppet. Ele fazia todo sentido há 1 ano e meio atrás. Aí eu falei, ele ainda faz, mas a partir do dia tal, a Red Hat tomou essa decisão. Isso é o open source. Então não é só maravilhas. Não é só... Isso é legal, assim, porque, pô, Gabriel só está falando coisa boa. Não. Você quer estar open source? Você tem que estar com a cultura open source. O mercado, as tendências, as pessoas que ele vai contratar amanhã, talvez elas não estejam olhando uma tecnologia ou outra, já estejam numa nova. O que você vai garantir é o seguinte, a Red Hat está investindo nas tecnologias emergentes. Ela vai estar lá. Então ela vai te avisar antes. Ela tem esse compromisso, sabe? Olha, eu estou saindo daqui. Não é porque está ruim. Talvez cresça e eu volte, mas hoje é esse caminho. Então, esse é um ponto que não se trata de tecnologia. Você tem que olhar a tua empresa, as tuas pessoas ali e falar assim, a gente quer ser uma organização aberta tecnologicamente, a gente quer olhar essas comunidades, porque você tem que ter uma carcaça ali, uma disposição. Meio que como um radar de tendência também, né? Exato. Porque é uma empresa que tá ligada ali. Clauber, como que você vê isso, cara? Agora, você que é um cara que é mais front-end e tal, como que você vê essa questão do open source, ele meio que criar um baseline de mercado e evitar esse tipo de vendor lock-in, por exemplo? Então, até pegando o gancho do que o Gabriel falou aí das tecnologias, né, estarem mexendo no mercado em si, né, nas corporações, eu volto a citar a W3C e a própria linguagem HTML, CSS, o JavaScript em si, né? Lembrando lá do Internet Explorer 6, que a Microsoft estava tentando empurrar um tal de JScript deles lá, que era um padrão deles de escrita. Você vê que a questão da linguagem em si, né, para a web ser aberta, ela fez com que todo o ecossistema em volta dos browsers e as aplicações que são escritas até hoje para os browsers, elas comecem a seguir o padrão aberto, né? Até uma coisa que foi interessante, que
foi até o meu tema de TCC na faculdade, que foi o WebAssembly, né? Que é o padrão que o pessoal está tentando deixar mais maduro agora, para a questão de você conseguir usar outras linguagens, por exemplo, C, Python ou C Sharp, dentro do browser, né? Você fazer com que algumas linguagens que já são padrão para o mercado tenham uma tradução para uma linguagem nativa no browser, né? E com isso você criar um padrão ali dentro para que toda linguagem consiga, de certo modo, rodar dentro do browser. Então, eu acredito que essa questão de você ter o open source como o cara que dita as regras do mercado, né, é muito legal. Falando até de arquitetura, né, eu comecei muito como front-end, mas hoje eu acabo trocando de chapéu. Deu uma travadinha, você repete os últimos um minutinho só, deu uma travadinha sua aqui. Tá, você estava falando da questão do browser poliglota. Você voltar dali vai ficar bom. Tá bom. Bom, falando da questão do WebAssembly, a ideia é realmente você ter um padrão para que as linguagens diferentes do JavaScript possam ser rodadas dentro do browser nativamente, né? Então você tem um Python, você tem um C Sharp que seja convertido para que o browser possa interpretar essas linguagens e ler e rodar essas linguagens, para você ter jogos ou alguma coisa do gênero dentro se rodar um C interpretado no browser, vai ser coisa de ninja, hein? Oi? Se rodar um C interpretado no browser, exato. Caraca. Então, porque você, na verdade, você vai ter ele compilado ali, né? O browser não vai enxergar ele como interpretado. O que você tem dentro do WebAssembly é uma camada onde você realmente tem código assembly sendo lido pela engine de renderização. Por isso que é o WebAssembly. Você tem... Exatamente. Aí você pode utilizar qualquer linguagem, transformar em binário, executável e rodar no browser. Exato. Caralho. Mano, você vai voltar aqui e gravar comigo o episódio de front-end, você vai explicar essa porra direito. Achei sensacional. Porque aí você pode usar qualquer linguagem, builda. Sim. Porra, animal. Você já tá convocado, beleza? E aí você vai vir aqui e tomar uma cerveja. Vou sim, tá combinado. Então, e até falando um pouco de arquitetura, que era o que vocês estavam comentando, hoje em dia eu faço um pouco o trocadilho, né, do chapéu aí, usando a analogia da Red Hat. Eu também tenho algumas coisas de back-end e arquitetura que eu trabalho, né? Então, eu acho que a questão de você ter o cloud hoje te deixou bem agnóstico com questão a qual linguagem você vai usar, qual cloud você vai usar. E é o que vocês estavam comentando de você ter uma parte do software em cada lugar. Você pode ter sua autenticação dentro do Azure, para poder usar o Active Directory, por exemplo, para ser autenticação. Você pode ter alguma outra coisa dentro da AWS, você pode ter dentro do Google Cloud, do OpenShift. Então, você tem essa mobilidade hoje, né? E se você for parar para olhar qual é o ponto de convergência entre todas essas clouds, é o open source, né? Começou por conta das tecnologias open source. A gente tem muito Linux como carro-chefe, né? Mas essa questão de ser open source, acho que é muito forte, de você poder ter essa possibilidade de várias clouds para ter o seu endpoint ali, né? O seu REST API, rodando com qualquer outra coisa, conectando com uma outra parte do seu sistema que precisa ser em Windows, por exemplo, que está rodando dentro de um Azure, e você tem alguma coisa rodando com Node ou com Python dentro de um Lambda, dentro de um AWS, né, que são tecnologias open source. Então, eu acredito que o open source corporativamente trouxe essa convergência para que a gente pudesse ter essa questão agnóstica em cloud, em arquitetura. Então, hoje em dia, você não pensa mais, eu preciso ter um servidor dentro da minha empresa. Se você quiser ter um servidor dentro da sua empresa, você também pode. Acho que a liberdade que o software livre, no geral, trouxe é importante para surgir várias outras empresas e várias outras aplicações novas aí que a gente usa no dia a dia e que estão ajudando a gente, né?
Cara, eu acho que a última tecnologia web e back-end que eu vi na vida que não era open source, acho que foi o Code Fusion. Isso, cara, foi na época do Flash 3, eu acho. De lá para cá, eu acho que todas as tecnologias back-end, etc., acho que tudo é open source. Isso ajuda a estabelecer um padrão de mercado. E eu acho que se a gente quer ter um mundo cada vez mais interconectado e intercambiável, baseado em APIs, em equivalência de serviço, etc., a gente cada vez mais vai migrar para padrões e a gente só vai ter, de fato, esses padrões serem abertos. Então, cara, com esse recado final aqui, eu acho que eu já vou conduzindo aqui pro... Caralho, a gente tá falando 1h30 e eu poderia ficar mais 3 horas aqui com essas feras aqui, falando sobre um assunto que eu gosto pra caramba. Conversa vai longe. Porra. E quanto mais chopp você bebe, mais legal fica, velho. É impressionante. Exatamente. É incrível. Por isso que eu amo gravar esse podcast, cara. Que eu venho aqui com amigos, tomando cerveja. Que ocupação pode ser melhor do que essa? Então, já passando aqui pros finalmente, cara, eu queria agradecer demais a presença desses dois caras aqui, dois parceirões aqui. Tanto o Gabriel quanto o Clauber, que é, cara, das antigas aqui. Desde o tempo que a gente ralava o cu na faculdade, hein, Clauber? Caralho, hein, mano? Porra. Então... Alguns cabelos a menos daquela época, mas estamos vivos. Sim, tamo aí. Eu queria aqui já pedir pra quem tá ouvindo a gente aqui, quiser trocar uma ideia com esses caras aqui, eu vou passar o contato pra vocês, passar a bola pra eles aqui. Quem quiser trocar uma ideia lá sobre Red Hat, você quer... Peraí, o cara tem tanta pompa, velho, que eu aqui com camiseta de vendedor. O cara de blazer. Senior Account Manager significa vendedor? Caramba. Vendedor. Como é que o cara te acha, Gabriel? Gabriel Maltarolo, com 2 L's. Procura no LinkedIn. Manda um e-mail para gmaltarolo@redhat.com. Isso aí, você vai lá, troca uma ideia com o cara. Comenta lá quando a gente publicar e eu vou lá dar uma olhada para ver e ir atrás. Bota aqui, você tá vendo no YouTube isso, comenta aqui embaixo o que você achou. Fala aí que o Gabriel vai estar de olho lá, quiser mandar um e-mail, acha o cara no LinkedIn. Sim, vai ser uma honra. Isso Tô muito feliz de ter participado. Porra, eu tô felizaço aqui desses caras aqui para ter essa conversa. Registrar de novo aqui, cara. Queria ter alguém da SL ou do Fizzly para trocar essa ideia. Se alguém estiver ouvindo aqui, cara, pra gente é super importante dar esse apoio e contribuir pelo que a gente falou aqui, cara, uma comunidade que para mim tem um super valor na minha formação, tem um super valor no profissional que eu sou hoje e que às vezes a gente quer devolver alguma coisa e que infelizmente eu não consegui contato e não consegui contribuir da forma que eu gostaria de contribuir para uma entidade, um evento que foi tão importante profissionalmente para mim. E deve ter uma galera nova também que vai querer explorar isso, né? Que pode também acabar olhando e falar assim, olha, tô começando agora, quero fazer algo parecido. Então, por que não, né? Sim. Há quanto tempo não tem Fizzly? Pelo menos uns 3, 4 anos. Será que a galera que tinha 16 anos hoje lá não tá numa posição boa de 20 anos e tal? Com e não certeza. pode? Será que isso não renasce? Com certeza. Vamos botar. Tá cheio de fazer maker isso por aí. vamos fazer essa galera evoluir. Clauber, como é que a galera te acha aí, filho? Com esse sobrenome fácil, Não... é meio complicado. Né? Stipkovic. Caramba, velho. Isso, é Klauber Stipkovic em português, mas só jogar no Google lá, Klauber Stipkovic, STIPKOVIC, que aí você tem meu Twitter, meu LinkedIn, tem GitHub, tem uma porrada de coisa lá. Então dá pra ter bastante informação minha lá. E se tiver alguma dúvida e quiser deixar nos comentários aí, a gente vai estar de olho e vai conduzindo a galera aí. Show de bola. E você vai voltar aqui pra gente fazer o episódio de front-end, você vai explicar esse bagulho de ser compilado rodando no browser, hein? Bora. Isso é animal. A última vez que eu vi alguma coisa em ser compilado pra web, eu acho que era na época do Perl. Eu acho que era... Perl era derivado do C, eu acho, né? Acho que foi a última coisa que eu vi, foi isso aí. Sabe o que eu pensei na hora, quando ele falou isso? Desse novo modelo das aplicações mais modernas, né? Tem lá disposable, tem escalável, seguro.
E um dos pontos é a questão do poliglota, né? Você rodar uma aplicação de várias línguas separadas em serviços, mas entregar uma coisa única. No fim é isso, você desacoplar uma arquitetura e conversar via serviço é você ter independência sobre os frameworks, as tecnologias que você tem. Isso é legal. Um dos primeiros princípios arquiteturais que a gente tem de arquitetura moderna. Você ter independência de tecnologia e ter comunicação via serviço e via eventos, para você ter aplicações mais escaláveis e independentes. Né? Tudo open source. Vai olhar por tudo trás. Open source. Tudo open source. Tudo. Spring, Kafka, tudo. Muito bem, galera. Muito obrigado pela presença dessas feras aqui. Para quem está ouvindo, muito obrigado. Comenta aí embaixo o que você achou. Se esquecemos de algum ponto aqui, comenta aqui no vídeo, comenta aqui no seu programa de streaming de podcast. Segue a gente nas redes sociais, tudo @PPT não compila. E qualquer opinião, qualquer dúvida, procura essas feras, me procura. Meu nome é Wellington Cruz, me procura lá no LinkedIn, Wellington Cruz, PPT no compila. Vamos conversar sobre qualquer assunto de tecnologia, qualquer sugestão sobre pauta, nos procure. Acesse nossos patrocinadores, que eles que fazem essa bagaça acontecer. E muitas outras pautas virão aí, pra gente falar de nerdice, de tecnologia, continuar tomando esse chopp aqui com essa galera. Ansioso pros próximos, hein? Porra, vocês... Não, cara, porque eu vi o fechado, né? O antes da edição, desculpa, pessoal, verdade, mas... você viu lá o pilotão, né? Já fiquei... Pô, mas esse aqui foi bom pra caralho também, igual o nosso. Tá um melhor que o outro aqui. Muito bom. Galera, muito obrigado. Obrigado por todo mundo que tá contribuindo aqui e dando audiência pro nosso podcast. Acho que cada dia mais traremos pautas mais relevantes aqui e super interessantes para o time aí de tecnologia e as nerdices em geral. Sabe por quê, Gabriel? Porque PPT não compila, velho. Na prática, não vira software, né? Eu que sou vendedor já tentei. Não compila. Não adianta. Então, não adianta chegar com o PPT lá, que na prática a vida é outra. Aqui a gente fala dos negócios... dos negócios na prática, na real. Muito obrigado, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Valeu, obrigado. Até mais. Tchau, tchau.